e Jesus Cristo e o Espírito Santo estão aqui representados nesse texto, através de uma experiência que Jesus, para quem não sabe, foi tentado. Jesus sofreu tentação. Jesus não pecou, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus é o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. Ele veio ao mundo como homem, mas Jesus não pecou. Mas Jesus foi tentado, Ele passou por tentações, e essa é uma das provas que Ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Aqui nos primeiros versículos desse capítulo de Lucas 4, nós vamos ver que Jesus teve fome, porque Ele escolhe, resolve passar 40 dias no deserto, num período de jejum, e o diabo vai tentar a Jesus no deserto, nesse momento de fragilidade, de fraqueza física. Jesus ali com um propósito muito específico, é tentado pelo diabo. A Bíblia vai narrar nesse texto para nós assim, e nós vamos aprender várias lições nessa noite, a respeito de desertos e tentações, e como saímos, como passamos. Porque saber que nós somos tentados, todos nós já sabemos. Enquanto eu falo, você já consegue identificar maneiras que no seu dia, na sua vida ordinária, que é todos os dias eu me refiro, você vai percebendo, você vai sentindo tentação. Ai não, pastor, eu não. É mesmo, querido? Uma vez perguntaram para o pastor Cláudio Duarte se ele já tinha pensado em divórcio. Ele disse assim: não, só em assassinato. Ele é uma figura, aquele homem. E talvez em algum momento, eu não estou falando só dos nossos relacionamentos, mas às vezes na rua, no trabalho, você já pensou: eu vou matar esse cara, não é? Isso é uma tentação. Os nossos pensamentos não têm limites quando se trata de pensar e ir para essa inclinação da tentação, coisas horríveis, coisas absurdas. Só para exemplificar um pouco do que é tentação, a gente consegue às vezes imaginar a tentação de tantos pecados que talvez estão mais no senso comum da nossa mente, eu quero dizer assim. Mas quem nunca, né? Já pensou em matar alguém? Só exemplificando, meu amor, calma, é que ela me conhece, eu já quis, né, também. Então assim, momento de confissão. Jesus, versículo 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Perceba que está em letra maiúscula, Espírito. Jesus então, cheio do Espírito, voltou do Jordão, voltou do batismo, de ser batizado, e na experiência do batismo de Jesus, quem lembra? O Espírito Santo de Deus aparece, o céu se abre e uma voz como um estrondo fala: este verdadeiramente é o meu Filho. Essa é a experiência que está narrada até o capítulo 3. E no capítulo 4 a Bíblia vai vir com esse primeiro versículo: Jesus cheio do Espírito Santo. Então, aqui começa a ser desconfigurada uma métrica que nós temos, de que deserto vive quem não tem Deus, que deserto vive talvez alguém que desviou de Deus. Estão comigo? Deserto, prova, tentação, vivem aqueles que não amam a Jesus como eu amo, aqueles que não têm o Espírito Santo e eu tenho, aqueles que não vão na igreja e eu vou. Deserto foi feito para esses. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, Jesus vai para o deserto. Ou seja, é possível, é plenamente possível, que eu e você, apaixonados por Jesus, depois do dia que professamos: eu te recebo, meu Senhor e meu Salvador da minha vida, da minha alma, eu entrego o governo do meu coração nas tuas mãos. Quando oramos essa oração, quando talvez, como alguns semana passada passaram aqui pelas águas do batismo e disseram: é agora, é depois dessa imersão gelada que eu vou viver de vitória em vitória, que eu vou romper, que eu vou subir o monte que muitos desistiram. E deserto é algo do passado, talvez. E se você nunca viveu um deserto, querido, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele na área da saúde, seja ele relacional, é possível que ele esteja vindo por aí, porque ele veio para Jesus.
A vida do crente, a vida real do crente que realmente professa a fé em Jesus e crê no Evangelho de Jesus Cristo, pode apresentar para ele, para ela, para mim e para você, desertos. Durante 40 dias, o versículo 2 vai dizer, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E aqui mostra para nós a humanidade de Cristo. A prova, uma das provas que Jesus foi um homem normal, enquanto era Deus, e ao mesmo tempo que era homem era Deus, e ao mesmo tempo que era Deus era homem. Jesus teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, diz o diabo, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, no ponto mais alto, e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor o teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. O versículo 13. Avançando então no texto, nessa noite eu quero trazer para a aplicação da minha e da tua vida, trazer para a aplicação, como gosto de fazer ao pregar o Evangelho de Jesus, esse texto e eu, esse texto e nós. O que eu tenho a ver com isso? Paulo era um pastor, um plantador e um apóstolo que fazia exatamente isso nos seus textos. Ele aplicava a palavra de Deus à vida da congregação, seja ela de Tessalônica, de Corinto, de Colossenses, de Filipos. Paulo fazia esse trabalho, queridos irmãos. E nessa noite, ao falar de deserto e de tentações, nós estamos falando de vida real do crente, daquele que ama Jesus, daquele que ama o Senhor, daquele que decidiu por Cristo de maneira consciente, através do ministério do arrependimento e da reconciliação, daquele que passou pelas águas do batismo, do novo nascimento, mas volta e meia se vê na dádiva da vida, passando por tribulação, por processo. Chama esse processo de deserto, e sofre, e dói, tem lágrima, tem sofrimento, tem processo, tem às vezes falta de compreensão, tem porquês, para quês. Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Mas o ponto dessa noite, indo para a análise desse confronto entre Jesus e o diabo no deserto, nós vamos aprender também como que nós superamos as tentações que se apresentam para a nossa vida hoje, amanhã, terça e assim por diante. Tentações dos pensamentos, como começamos na introdução, tentações de todo tipo. E a primeira tentação que aparece vai falar para nós de provisão e de identidade. O diabo começa questionando o próprio Cristo, se és o Filho de Deus. E se tem algo, adolescentes, jovens que estão aqui nessa noite, que o inimigo tenta roubar de nós, desde o começo da nossa idade, da mais jovem, quando a gente começa a entender quem somos, ou quando não entendemos quem somos ainda, o inimigo tenta roubar, se tu és. Ele começa a tentar destruir a nossa identidade para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, como diz Romanos 8:1, identidade de filho. Eu não sou o que eu fiz, eu não sou a inclinação que tenho, eu não sou sequer as tentações que sinto, eu sou filho. E o inimigo confronta a Jesus, se tu és o filho. É uma provocação à identidade de Cristo. E muitas das tentações que nós passamos, elas são verdadeiros ataques, assintes, confrontos à nossa identidade de filho. Nós poderíamos cair nessa proposta
Nós poderíamos olhar para isso e falar: diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus poderia fazer isso. Ele era soberano. No milagre em Caná da Galileia, Maria dá uma ideia para ele. Ele repreende Maria naquela cena: ei, não é chegada a minha hora. Ei, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Aqui Jesus responde ao diabo dizendo, e com fome: escrito está que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está passando uma mensagem para nós aqui. Thomas Hobbes vai dizer que nós somos seres desejantes. E se alguém está num jejum de 40 dias, num deserto, num lugar seco, ele também está com sede, e ele está com todo o seu desejo de satisfazer aquela fome, aquela sede, no ápice. Eu já fiz jejum de 48 horas, irmãos, 2 dias só tomando água natural. Pelo café, eu fazia planos de voltar a tomar café. Voltar a tomar um café naquelas 48 horas era tipo assim, uma viagem para o exterior. Vocês conseguem entender? E eu estou falando de 48 horas, eu não estou falando de 40 dias. O desejo que eu tinha de voltar a tomar café era absurdo. O segundo desejo que me bateu forte: eu amo água com gás. Era água com gás. E a pessoa que me propôs aquele jejum falou: água natural. Tu gosta com gás? Eu falei: gosto. Falar que gostava. Eu falei: então tira o que tu gosta. Eu falei: tá bom, irmão. E com 24 horas eu mereço uma água com gás. E tem várias na geladeira. E elas devem estar muito geladas, porque já faz 24 horas que eu não pego nenhuma, não é? Nós somos seres desejantes. E com isso o inimigo olha que nós temos pontos fortes e pontos fracos. O ponto forte de Jesus naquela cena é que ele é o Filho de Deus. E ele ataca o ponto forte. Se tu és filho, o diabo não ataca só ponto fraco, ele ataca ponto forte. Ele questiona a identidade daquele que é, daquele que sabia que era, e que para sempre será o Filho de Deus. E ele ataca o ponto fraco, a fome. Transforma essa pedra em pão. Eu fiz várias negociações na minha cabeça. Se eu tomar água com gás, o cara não vai saber. O irmão que me propôs. Mas por óbvio, eu fui muito ministrado naquele jejum, por isso que eu lembro dele nesse momento. Eu lembro que uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim foi assim: é exatamente assim que vocês fazem com o pecado. Vocês negociam. Para variar, eu chorei. E eu disse: entendi, Senhor. Eu não vou tomar, eu vou cumprir o propósito. Eu estou falando isso para falar que nós somos seres desejantes. E que o inimigo olha tanto para o nosso ponto forte quanto para o nosso ponto fraco, tanto quanto ele tentou fazer com Cristo. A resposta de Jesus, no entanto, é uma demonstração que a dependência dele não está no alimento, mas está justamente no seu Pai. Ele vai dizer: não só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio 8:3. Ele se identifica com Israel no deserto, que foi sustentado não apenas pelo físico, pelo maná, mas pela palavra e pela provisão de Deus. A palavra diz que naquele tempo eles não podiam guardar o pão para o outro dia, e Deus o sustentou. Deus sustentou aquele povo por 40 anos no deserto. A lição que fica clara da primeira tentação que eu e você devemos suportar, que é da identidade, da provisão, é que a nossa vida e o nosso sustento vem da obediência e da confiança da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz vida para nós. É a promessa de Deus que realmente nos sustenta. Não é da satisfação então dos nossos apetites carnais. Não é da realização de coisas que satisfazem a nossa carne, mas que de fato nós não precisamos. Porque Deus, na sua bondade, na sua infinita bondade, dá aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. A segunda tentação vem na sequência, quando o diabo, levantando ao alto monte, no pináculo do templo, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás,
porque está escrito: adorarás o Senhor o teu Deus, e só a Ele servirás. A segunda tentação sobe o nível do confronto, sobe o nível dessa guerra espiritual. Satanás oferece a Jesus o que por direito já lhe pertencia, o domínio sobre todos os reinos do mundo. Coloca Salmo 2, verso 2 para nós, por favor, no telão, da ARA. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E ungido aqui representa o ungido de Deus. Coloca o verso 7 e o 8 agora, primeiro 7, Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O diabo conhece aquilo que já havia sido profetizado, que a terra, as extremidades e a herança pertencem ao ungido de Deus. E ele está no deserto diante desse ungido, diante do Cristo, propondo que ele abra mão do propósito da reconciliação, da redenção, de morrer na cruz em nosso favor. Ele está negociando com Cristo, tentando perdão. Cristo não está negociando com ele. Cristo está no seu auge da sua sabedoria, não no auge da sua vulnerabilidade, recitando a sua própria palavra e mostrando: ei, a minha arma, a minha ferramenta é a espada do Espírito, é a palavra. Ele responde ao diabo todas as vezes com a palavra. Satanás se apresenta como detentor desse mundo, do poder do mundo, um poder que lhe foi concedido temporariamente devido à queda do homem. Ele é o príncipe, está escrito em João 12, 31. Ele oferece o fim da missão de Cristo, mas por um meio que subvertia o plano redentor de Deus. O diabo oferece para Cristo um atalho, tanto quanto muitas vezes ele oferece para nós. Aqui é mais fácil. Se você der um jeitinho, e eu odeio essa expressão jeitinho brasileiro, porque através da risada que se dá quando fala disso, o país está onde está. Não, nós não fomos feitos para pegar atalhos, nós não fomos feitos para isso por Deus. Deus trouxe um plano para nós, a sua palavra, como norte, sul, leste, oeste, uma bússola de vida. E Jesus não pegou atalhos, então eu e vocês não pegamos atalhos. Se eu fizer isso aqui, se eu agir assim, melindre, manipulação, para que consiga aquilo que quer, da maneira que quer, passar por cima do outro, enquanto Paulo vai dizer nas cartas: ei, considere o outro acima de você. Aquilo que no Evangelho vai dizer: ei, faça o que for preciso para conquistar o que você quer, realize os desejos do ventre da sua vontade. Jesus Cristo não pega atalho, e os cristãos não devem pegar. A resposta de Jesus é imediata e contundente. Coloca para nós Deuteronômio 6,13. Ele novamente se ancora na palavra e diz e responde: Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome apenas jurarás. Ele está dizendo aqui que não tem a lealdade, a adoração dele são completamente, perfeitamente, absolutamente, totalmente a Deus. É inegociável, é absoluto, e a adoração é a expressão máxima dessa lealdade. Ele não vai fazer nada em favor do diabo para conquistar um atalho, para ser o rei, para governar sobre aquilo que o Pai já havia prometido. Ele vai passar pela cruz. A tentativa do diabo de tirar Jesus do propósito, e a tentativa do diabo de tirar eu e você do propósito, pode e deve ser vencida, e será vencida através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento de que Cristo foi pleno, eu posso ser pleno. Na terceira tentação, a proteção e a presunção, dos versos 9 a 12, versículo 9 a 12. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse: se tu és, ele questiona a identidade mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você lê a Bíblia,
precisa responder. O diabo lê a Bíblia, e o diabo recita a Bíblia para Jesus. Quer ver? Salmo 91:11. Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Diabo, se você não conhece a palavra de Deus para tentar usar ela contra ti, para te apresentar atalhos, para te apresentar buracos, caminhos, quedas, tentações que podem te fazer buscar coisas que são exatamente contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas assim como Ele conhece, Jesus conhece, e aqueles que dele pertencem, aqueles que dele são, se não conhecem, deveriam conhecer a palavra de Deus para saber como sair, como superar de toda e qualquer tentação. Jesus cita Deuteronômio 6:16, ali em Lucas 4. Coloca para nós Deuteronômio 6:16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Aquele que está munido da espada do Espírito, a palavra de Deus, ele vai saber o que responder na hora da tentação. Ou no mínimo ele vai saber Provérbios 28:13, vai dizer: aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. E Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse pensamento, eu entrego nas tuas mãos esse desejo de vingança, eu entrego nas tuas mãos essa tentação carnal, eu entrego nas tuas mãos essa inclinação à imoralidade toda hora, eu entrego nas tuas mãos, Jesus, porque na tua palavra diz que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Senhor, me faz ter fome e sede da tua palavra, para que diante das tentações e dos desertos da vida, eu não queira atalhos, eu queira viver o processo, viver o plano da tua soberana vontade sobre a minha vida. Ele ensina que a confiança em Deus, o terceiro ponto, não nos dá licença para testar a Deus. A confiança em Deus não nos dá licença para testar a Deus. Já viu pessoas falarem: ah, se isso, Deus aquilo. Já vi muita frase ausente de inteligência, para não usar outra palavra, que pergunta coisas que o céu não responde, que pergunta coisas que não foram feitas, porque a soberania de Deus pertence a Ele. A nossa confiança em Deus não dá licença para testar a Ele e agir com Deus de forma presunçosa. E quem deu o modelo e o exemplo disso foi Cristo. Você concorda comigo e há de convir que Jesus podia ter feito o que Ele quisesse, da maneira que Ele quisesse? É por isso que a gente não é Jesus. Porque a gente vai fazer o quê? Vem aqui, diabo, eu vou subir lá no pináculo do templo, eu vou jogar você, cara, porque eu sou filho de Deus. Tu vai sair rolando, né? Já tenho várias ideias. E tu vai dar com o nariz lá no chão do terceiro degrau do templo, e tu vai ver quem eu sou. E Jesus, o Filho, diz: eu não vou tentar o Pai. E às vezes a gente sente essa inclinação. Deus, irmão, eu já orei a oração que Deus não responde, e não vai responder nunca. Eu acho que Ele riu de mim. Eu estou rebelde com isso. E Deus, e daí, né? Estou nem aí. Vive o processo. Entenda que um pai bom sabe o que é melhor para você e para mim. Um pai que ama, que abriu mão do teu filho para dar a vida dele em nosso lugar, para sofrer aquilo que era para nós sofrermos. Ele sabe o que é bom melhor do que nós mesmos sabemos. A palavra diz que o Espírito Santo intercede orações por nós que nós não sabemos fazer, e pede para nós coisas que nós deveríamos pedir e não sabemos pedir, enquanto dormimos. Tamanha é a bondade de Deus. Então, no terceiro ponto, onde tem essa vontade de testar, de colocar Deus à prova, e muitas das vezes para quê? Para provar para os outros alguma coisa.
Jesus não tentou provar que ele era filho de Deus. Você consegue entender isso? Porque ele podia provar. É exatamente a minha ideia de subir no pináculo, do pináculo e jogar o diabo, não é? Está provado, vai agora, cai com o nariz aí no terceiro degrau, viu? Está vendo como eu sou poderoso? Fica me tirando aí. Jesus podia ter feito isso, mas não fez. Às vezes a gente tem esse desejo que talvez de alguma forma Deus nos obedeça para isso. Sabe o que significa? Que uma fé genuína em Deus descansa na fidelidade dele e das suas promessas. Uma fé genuína no Pai descansa na vontade do Pai. Eu não vou provar o Pai, Ele está lá, Ele está me vendo nesse deserto, Ele está me vendo nesse jejum, Ele está vendo as minhas orações e Ele está vendo a minha fidelidade, e Ele está vendo que eu conheço a palavra. Eu sei que o melhor dele vai vir, porque o Pai não muda. Eu conheço o reino, e o Pai não mudou, a palavra não mudou, a verdade não mudou, a promessa não mudou. E ele, na sequência do evangelho, vai dizer: o templo vai ser destruído, e no terceiro dia ele vai ser posto de pé novamente. Eu sei a obra que o meu Pai tem planejada, e ela é perfeita, ela não é pela metade. Jesus não abre mão, Jesus não retrocede diante de atalho. Ele descansa na fidelidade de Deus, sem a necessidade de exigir provas espetaculares. Vocês já me conhecem, eu amo o continuismo, os milagres, os sinais, as maravilhas, todos os dons elencados em 1 Coríntios 12. Uau! Mas você também já viu gente que exige: Deus, se tu és Deus, faz isso. Não, a gente não exige prova miraculosa. Deus é. Deus é. Eu amo aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa música é linda, ela é maravilhosa, porque ela afirma a soberania de um Deus que ama, que protege, que guarda, que cuida, ainda quando a sua resposta é um silêncio, ainda quando o silêncio traz lágrimas, ainda quando esse silêncio parece que o deserto fica maior. A fé genuína descansa num Deus que é fiel e esvazia a necessidade de exigir qualquer coisa, não só provas espetaculares do Senhor. Finalmente Lucas conclui dizendo, e acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Corrobora e coopera com outro versículo que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outra grande estratégia é guardar a palavra resistir. Outra grande estratégia é fugir da aparência do mal. A régua do cristão tem que subir a cada dia e semana, irmão. Por um tempo entendemos que devemos fugir do mal, por outro tempo entendemos que devemos fugir da aparência do mal. Estão comigo? A vitória de Cristo no deserto não é apenas um fato histórico, mas uma fonte de instrução e de encorajamento para todo crente que está ouvindo essa mensagem nessa manhã e noite. É uma fonte de instrução e de encorajamento. Se tem algo que eu e você precisamos, irmãos, é de conhecimento, de instrução e de encorajamento a permanecer fiel, a permanecer obediente, a permanecer confiando. Ainda quando parece que eu estou no deserto, que eu estou com fome, eu estou com sede, o que eu estou pedindo para Deus eu preciso, não é uma brincadeira. E não faz sentido nada do que eu estou passando, mas Deus é. Deus não muda. Nós vivemos numa vida de uma ânsia, que vem de ansiedade essa palavra, por coisas, por dias, pelo futuro, quando o desejo do Pai era que nós desfrutássemos um pouco mais da sua presença. Quanto que o desejo, o plano original do Pai foi restabelecer o relacionamento de homens com Ele e dele com os homens. Adão andava com Deus na viração do dia. O plano de Deus sempre foi andar conosco e que nós andássemos com Ele, que nós contássemos com Ele nos dias bons
em que as árvores dão frutos, e nos dias maus em que parece que está tudo seco. Deus na verdade está esperando a manifestação dos seus filhos, de um desejo real de andar com o Pai, de viver com o Pai e de viver para o Pai. Hebreus 4,15 fala que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isso faz dele o nosso sumo e perfeito sacerdote. No versículo 16 vai dizer que confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós precisamos encontrar a graça de pedir ajuda para Deus e ser ajudados por Deus, como quem confia nas suas decisões, nos seus desígnios, nos seus preceitos, para que no tempo oportuno, o tempo oportuno não é o meu tempo, o tempo oportuno não é o meu dia, não é a minha hora, é a hora de Deus, é o plano de Deus, é a vontade de Deus, é a agenda de Deus, é o Kairos de Deus, não é o Cronos. É na hora de Deus, da vontade de Deus, que de fato eu encontro essa graça e essa misericórdia, para ser ajudado no tempo de Deus. A palavra de Deus continuará e para sempre será a nossa arma, a nossa fonte, a nossa maneira de instrução, a ferramenta, tanto ofensiva quanto defensiva, tanto de defesa quanto de guerrear. A palavra foi feita tanto para agir quanto para parar de agir, tanto para acelerar quanto entender o momento de dar passos para trás. Mas a palavra de Deus, o conhecimento, a plenitude da palavra de Deus nos leva a um lugar de pessoas que estão preparadas, que estão prontas para passar pelas dificuldades. Jesus, sendo Deus, abriu mão da própria vontade para apontar para a vontade do Pai. O ponto mais alto e mais difícil que Jesus faz isso é na cruz, quando ele diz: Pai, aparta, se possível, aparta de mim, antes da cruz, perdão, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Nós precisamos entregar os nossos corações para Deus dessa maneira. Pai, se possível, aparta de mim esse deserto, se possível, aparta de mim essa tentação. Mas Senhor, com a tentação ou sem a tentação, eu vou superar ela, porque eu conheço a Tua palavra, eu conheço a Tua vontade, eu conheço, e por conhecer eu quero honrar, por conhecer eu quero ser fiel, por conhecer eu quero Te servir, Te amar e ser um pequeno Cristo, representando Cristo nesse tempo da história. Conhecemos então, por que conhecemos? Porque quando a gente sabe contra o que a gente luta, fica mais fácil de guerrear. As 3 tentações, as 3 áreas de tentações que estão demonstradas em 1 João 2,16. A concupiscência da carne, o desejo de satisfazer os apetites físicos de forma ilegítima, transformar pedra em pão, intervir na vontade de Deus. A concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo por aquilo que vemos, a cobiça por poder, por posses e glória mundana, os reinos do mundo. Essa ânsia desenfreada por conquistas materiais que tem um monte de gente apresentando para nós nessa geração. Eu lembro quando o Instagram foi criado, queridos. Eu estou ficando velho, adolescentes. Mas o Instagram vem da ideia de instant, em inglês, que era para transmitir um instante que você estava vivendo. Quem lembra? Vamos confessar nossas idades aí. E as pessoas postavam qualquer foto boba. Ele tinha o tempo cronológico, você postava 12:10, alguém postava 12:12, lembra? E as fotos ficavam em ordem. E rapidamente entenderam que a geração estava com os olhos para aquilo ali, fomos crescendo, fomos evoluindo, e eles evoluíram também. E agora o Instagram, ele é tudo, ele é uma televisão com YouTube
com venda comercial, com cliques, com gatilhos, e virou um grande business, e se perdeu a essência. Mas por que eu estou falando isso? Porque virou um lugar de muita cobiça. O Douglas, que vai pregar aqui domingo que vem, ele fala muito bem sobre isso. Meu amigo Douglas Locke vai pregar aqui semana que vem, no domingo, que esteve conosco no Jornada e no culto dos casais em junho. Ele fala muito bem sobre isso quando ele fala da cobiça, quando ele fala do Instagram. Eu estou nesse ponto de olhar a vida do outro sempre aparentemente perfeita, e ele vai citar, eu lembro de uma das pregações, eu não sei nem se foi nessa casa, mas eu já vi muito Douglas pregando, quando ele diz que não basta mais você ser uma boa mãe, você tem que ser a mãe que tem 4 filhos, que posta um livro e tem uma palestra que vende sobre maternidade. E aí você que vive uma vida normal, verdadeira, tanto quanto talvez as nossas avós viveram, você se sente um lixo, porque tem alguém na internet que performa a maternidade de uma maneira que você nunca viu, e você sempre se sente menos e pior. Infelizmente é uma cobiça reversa, é algo inconsciente que vai te levando a cobiçar uma maternidade. Só estou usando de exemplo, que é uma régua inatingível. Eu já conheci pessoas na mesa que tem milhões de seguidores, e contaram, está em podcast também, mas eu tive a oportunidade de ouvir isso, que receberam mensagens de pessoas que eu e vocês admiramos, e que para essa pessoa confessaram que a sua vida online é uma total mentira, e o que se vive quando se desligam as câmeras e se desligam os posts é um verdadeiro inferno. E a pessoa que me falou, eu fiquei escandalizado, porque inclusive eu achava que era o máximo. Eu era um dos que achava que aquela grama era verde e não era. A concupiscência dos olhos, irmãos, eu estou falando sobre isso, ela nos leva a viver um desânimo e parar de olhar para Deus e olhar toda a vida para aquilo que parece extraordinário e na verdade pode ser só uma grande miragem no deserto. Quem já viu um filminho que ilustra uma miragem? Ou desenho animado do Papaléguas, que ele vê uma poça de água e na verdade é fake, lembra? Tem muita conta no Instagram que é a miragem do Papaléguas. Ele vê o coqueiro, lembra? Agora eu voltei mais ainda na história da humanidade. Meu Deus, eu estou achando que eu nasci em outra década já. Mas a miragem no deserto é isso. Tem gente talvez alimentando a consciência dos nossos olhos, e o que nós estamos vendo é uma miragem, é uma mentira sobre aquela vida. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Da onde que tem vindo, de fato, os desejos desse ser desejante que nós somos? Por fim, a terceira maneira é a soberba da vida, o orgulho, a autossuficiência e o desejo de exaltação própria. Lançar-se do pináculo do templo significaria isso. Talvez Jesus daria uma visão extraordinária e mais de milhões ali, talvez, sei lá quantas centenas de milhares, eu não sei, veriam de maneira física com os olhos, anjos, a cena que o diabo propôs. Isso vai falar para nós do orgulho, da autossuficiência, desse desejo de mostrar que somos mais e melhores, quando na verdade, João Calvino vai dizer, tudo que tem de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. Quando na verdade, a graça que Paulo elenca vai dizer que ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando estou fraco que sou forte. E as propostas do inimigo vão falar de uma força que é falsa, de um poder que é ilusório, transitório, e de uma autossuficiência que deixa pessoas para trás, de uma autossuficiência que só importa consigo mesmo, enquanto o Evangelho de Cristo foi feito para ser coletivo. Devemos então estar vigilantes, irmãos, pois o inimigo continua a nos atacar nessas mesmas áreas: no orgulho, no poder, na cobiça, no desejo dos olhos, na comparação, nas posses, na glória mundana. A vitória em Cristo não só é possível, como é garantida. Jesus não vai vencer, Jesus já venceu. Ele está vivo à destra do Pai, e quando Ele vai, Ele diz: eu vou
mas eu vos prepararei moradas. Não é um filme de Hollywood, então, que eu tenho que esperar 1h30, né, no filme para dar certo a vitória. Não, Jesus já venceu, tem 2000 anos. Ao permanecermos nele, submetendo-nos a ele, resistindo ao diabo com a armadura que ele nos traz e nos capacita em Efésios, ele nos provê, o inimigo fugirá de vós, e a promessa permanece firme, dia após dia, ano após ano. Falávamos esses dias, agora hoje repetimos isso numa reunião, que faz 2026 anos, que Jesus e Deus não perdeu o controle sobre nada e ninguém. Deus não permitirá que nós sejamos tentados, além de que pudéssemos suportar. Por fim, a mesma cena em Mateus 4, chega com um final, e é com isso que eu encerro. Mateus 4, versículo 11. A mesma cena do versículo 1 ao 10, mas no versículo 11 de Mateus tem algo que Lucas não diz. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quem não comeu, quem não cedeu ao que o diabo colocou na mesa, vai comer o pão que é servido pelos anjos. Jesus, depois de vencer os 40 dias, ele é servido pelos anjos. Aqueles que vencem, aqueles que superam desertos e tentações, eles comem do verdadeiro alimento, o pão da vida, o cálice da nova aliança, a redenção em Cristo Jesus, uma nova história, um novo tempo, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser família, uma nova maneira de viver comunhão, uma nova maneira, desde que tudo se fez novo, para mim e para você. E Jesus nessa noite está convidando eu e você, na proposta de superar, na proposta de vencer tentações e desertos, comer o alimento que o céu tem para servir. Esse alimento não vem de realizar desejos carnais, não vem de pegar atalhos, não vem de cortar caminho, não vem de ser soberbo, não vem da cobiça. Ele vem de uma satisfação em quem Deus é, no que Deus falou e no que de fato Deus promete. Quero convidar a igreja a ficar de pé nessa